Olá, muito boa tarde. Começando a nossa live de segunda. Estamos aqui ao vivo, às 17 em ponto, cravadinho, do jeito que eu gosto, do jeito que uma boa virginiana gosta. Vamos deixar o povo entrar, porque hoje o tema é bom. Hoje tem muita relação com várias dúvidas que eu recebi aqui, então certamente vocês vão aproveitar muito. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Bora lá, gente. Eu sempre falo aqui no início que a nossa live, ela tem uma duração aí de aproximadamente 30 a 40 minutos, né? Em regra, eu costumo fazer ela em 30 minutos, porque é um conhecimento bem estratégico, bem cirúrgico, para que você possa já aplicar, né? A gente aprende um pouco e já aplica, aprende mais um pouquinho e já aplica. É por isso que a nossa live tem essa duração aí de 30 a 40 minutos, porque é tempo suficiente para que eu possa trazer um conhecimento aqui bem estratégico e que vocês já consigam absorver e entender como fazer e já comecem a aplicar. Essa que é a dinâmica, né, da nossa live. E hoje vocês vão entender exatamente por que eu trouxe esse tema, porque nós vamos falar aqui sobre qual é o caminho que o cliente percorre para fechar o contrato com você, e muito mais do que somente para fechar o contrato com você, mas para se tornar um cliente fiel e te trazer novos clientes. Ele passa ali por todo um percurso, né? Desde o momento em que ele conhece o seu trabalho, ouve falar de você, né? Que ele passa ali pela rede social e vê um conteúdo seu, ou que ele pesquisa na internet, no Google, encontra uma página sua. Então, desde esse primeiro momento em que ele tem aquele impacto inicial, até o momento em que ele se torna um fã da sua marca, né? Se torna alguém que está trazendo novos clientes para você, existe um caminho bem cumprido aqui que ele vai traçando, né? E hoje nós vamos entender como que esse caminho ele se conecta à criação de um processo de vendas na advocacia. Como que nós vamos aprender ali a criar esse processo de acordo com a jornada, com o caminho que o cliente percorre. Por isso que as coisas são tão ligadas. E eu gosto de começar já falando sobre o tema, né, para que vocês entendam exatamente o que a gente vai tratar aqui, por que eu escolhi. Nas lives anteriores, nas últimas duas lives, eu falei muito mesmo sobre a questão da importância não só do marketing jurídico, mas da gente ter um processo de vendas, de olhar também para a venda, para o comercial. Recebi o contato do cliente, o que eu vou fazer com ele para conseguir fechar o contrato? Esse processo, essa partezinha do meio que ela acaba ficando um pouco esquecida. A gente se preocupa muito em fazer marketing, a gente se preocupa muito em entender como fazer o marketing jurídico, mas acaba tratando o processo de vendas como algo intuitivo. Então eu invisto bastante tempo, às vezes invisto muito dinheiro para fazer com que esse cliente faça contato comigo, e aí quando ele faz, eu perco, porque eu não sei o que fazer com ele. Então eu venho falando com vocês aqui nas últimas duas lives da importância da gente olhar para esse processo de vendas de uma maneira mais profissional, mais consciente, mais atenta, porque venda, gente, venda não é algo intuitivo, venda tem técnica, a gente aprende a técnica, e dentro do direito não é diferente. A venda funciona do mesmo jeito para qualquer área. É claro que cada área de atuação vai ter as suas nuances, vai ter a sua particularidade, mas o processo de vendas, ele é importante para qualquer tipo de atuação. E o advogado não poderia e não deveria ser diferente. E a gente também precisa parar para ter um carinho maior com esse cliente, porque é aqui que a magia acontece. O marketing vai entregar o cliente na sua mão, mas você precisa conduzi-lo por essa jornada para fechar o contrato, né? Para fechar com ele, para conseguir transformar ele em efetivamente cliente. E é aí que está o ponto onde nós temos que ter mais atenção.
E aí por isso que eu venho falando da importância de criar um passo a passo, de criar um processo de vendas, de saber exatamente quais são os caminhos que ele vai seguir aqui, do momento em que ele faz contato comigo, que ele me manda uma mensagem até o momento em que eu fecho o contrato. Porque aí o controle ele sai da mão do cliente, ele vem para as minhas mãos. Eu começo a conduzir o processo e não ele. Eu apresento valor, eu trago, eu agrego valor, eu demonstro quanto custa ou quanto vale o meu trabalho e não ele conduz o processo, né? Porque quando esse processo, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando agora, tá? Agradeço muito, Maiara, seja muito bem-vinda. E eu estou dizendo que é importante você ter o controle desse processo. Quando você tem um passo a passo, primeiro que você fica muito mais seguro, né? Você tem muito mais segurança para conduzir o cliente. Você sabe o que vai dizer, você sabe o que vai fazer, você sabe até onde ele vai, para onde tem que levar, para onde tem que conduzir. Então você fica mais seguro. Para quem está começando é excelente, né? E muito mais do que isso, o processo ele vem para sua mão, ele sai da mão do cliente e vem para a sua. Então o cliente acha ali dentro daquele processo que ele está comprando de você. E é isso que ele tem que pensar. Mas na verdade, você está conduzindo a venda. Indiretamente, por detrás ali dos panos, é você quem está levando o cliente até o fechamento. E é por isso que é tão importante ter um processo. E aí eu percebi, né, que depois que eu fiz essas lives falando sobre a importância de ter um processo de vendas, que vocês começaram a sentir muita dúvida. Tá, Cássia, eu entendo isso, eu já saquei que eu preciso ter um processo de vendas, você já foi muito clara com relação a isso, mas eu sou nova, né? Tô começando agora, ou venho da advocacia tradicional, que a gente fica esperando ali sentadinha na cadeira o cliente vir pela indicação. Como que eu faço para criar um processo de vendas, né? Eu nunca estudei vendas na vida, como que eu, que sou advogada, que quero empreender, vou criar e vou montar esse processo de vendas, a partir de quê, né? E por isso que eu pensei muito em trazer para vocês o tema, que é um tema focado na jornada do cliente. Se eu sei exatamente qual é o caminho que o cliente percorre, desde o momento em que ele descobre que eu existo, até o momento em que ele se torna um fã da minha marca, para me referenciar para outras pessoas, eu consigo saber o que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo para criar um processo de vendas. Eu vou ganhando consciência nisso. Eu sempre falo que vocês têm que trocar a mentalidade, né? Gente, eu trago no meu curso todo esse passo a passo, eu explico tudo direitinho como fazer, mostro como eu faço aqui no escritório, como é o processo de vendas, crio essa consciência em vocês de uma maneira bem profunda, bem detalhada. E lá a gente conversa muito sobre cada etapa, né? Eu vou trazendo exemplos e vou mostrando. Aqui eu quero que vocês tenham uma ideia, uma noção e consigam aí fazer sozinhos. Lá a ideia é que a gente pegue ele na mão para que vocês sejam conduzidos, né? E aqui eu quero que vocês entendam qual é o raciocínio, tá? Vamos dar um passo atrás. Quando eu falo de venda, quando eu falo de tornar um cliente fã da minha marca, quando eu falo em fechar contratos, eu tenho que pensar em 3 coisas. Primeiro, pré-venda, que é a parte do marketing. É aqui onde você vai divulgar o seu escritório, é aqui onde você vai divulgar o seu trabalho. E não precisa ser uma divulgação que a gente está acostumado como uma propaganda, mas pode ser por intermédio de anúncios no Google, pode ser de várias maneiras. Aqui é o marketing, aqui é onde a gente mais vê movimentação na internet, né? Todo mundo só fala disso. E é uma parte muito importante. Aqui bem no meio está a parte da venda, a parte do comercial. O cliente vem do marketing e ele entra no teu processo comercial, que é o momento em que ele vai comprar de você. E nós temos também, depois que fecha o contrato, aqui no finalzinho, a parte da prestação de serviço e do pós-venda, que é o momento em que você vai criar encantamento, que você vai fazer com que esse cliente adore você, vai fazer com que ele te indique outras pessoas. É uma engrenagem.
tudo tem que estar funcionando para que você tenha sucesso, para que sua carteira de clientes aumente cada vez mais. E hoje a gente está focado no meio, né? Nessa engrenagem do meio, que é a alavanca principal para quem está começando, tá? Essa engrenagem do meio é a alavanca principal. Por quê? Se você ainda não está fazendo marketing, ou está fazendo mais ou menos, e está recebendo indicações, esse processo de venda é importante. Se você já começou a investir em marketing, já começou a fazer alguma coisa, esse processo é importante. Se você teve contato de alguém, enfim, que veio por alguma coisa que você postou no Instagram, esse processo é importante. Então ele sempre vai ser fundamental. Fundamental. Por isso que a gente vai focar nessa... E é o mais complexo. É por isso que a gente vai focar nessa parte central, né? Pensem, gente, não como advogados. Pensem como empreendedores. Mudem a cabeça de vocês. Comecem a abrir a mente de vocês para outros conhecimentos, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu estou pressupondo aqui que vocês já são excelentes advogados, que vocês já sabem trabalhar, que vocês já têm o conhecimento técnico jurídico. Eu sei que às vezes a gente está começando, a gente tem dúvidas, tem inseguranças, é normal, mas isso não quer dizer que você não é um bom profissional, isso quer dizer que você está começando, tá? Que você vai com o tempo adquirindo a prática, a experiência, isso é normal. Mas a parte técnica, o direito, você já conhece. O que a gente tem que aprender aqui é o que está fora, é o que está ao entorno, é o que vai fazer você se destacar. E aí a gente estava falando da importância de criar esse processo de vendas e eu estava falando de um mecanismo, de uma técnica que a gente usa para tomar consciência do caminho que o cliente percorre para começar a entender como e de onde eu vou criar esse processo de vendas, que é a jornada do cliente. Gente, a venda é um processo simples. A venda é uma troca. Então, eu troco por dinheiro a solução de um problema. Então alguém me procura querendo resolver um problema, eu tenho a solução para esse problema e essa pessoa vai me pagar para que eu resolva. Então é uma troca. Eu tenho algo que interessa muito para ela e ela tem algo que me interessa muito. E aí a gente realiza no livre mercado essa troca. O que eu tenho que entregar para essa pessoa? A solução de um problema. Então, quando o cliente vem procurar um advogado, ele não está buscando um advogado, ele está buscando alguém que vai resolver um problema da vida real que esta pessoa tem. Foquem nisso, foquem nisso. Sejam claros ao explanar para o cliente quais problemas da vida real você resolve. Esqueçam juridiquês, esqueçam termos técnicos, esqueçam Voltou? Tinha caído, tinha travado aqui um pouquinho, vamos lá. Esqueçam letra de lei, esqueçam juridiquês. O que o cliente quer é entender como você vai resolver um problema da vida real que ele tem. Esse é o ponto-chave. E é assim que a gente começa pensando na nossa jornada do cliente. Primeiro, venda é uma troca. Você vai trocar a solução de um problema por dinheiro. E segundo, o cliente passa por uma jornada do início ao fim. E qual que é o primeiro passo dessa jornada? A primeira etapa dessa jornada do cliente é a consciência. É o momento em que ele descobre você, que ele descobre que você está ali para resolver o problema da vida real dele. Muitas vezes esse cliente vai estar pesquisando no Google e ele vai encontrar a sua página dizendo que você resolve o problema dele, ou ele vai assistir um vídeo no YouTube e você vai aparecer para ele lá no YouTube. Tem várias maneiras, ou ele vai estar conversando com alguém e essa pessoa vai dizer: olha, eu conheço um advogado muito boa que vai resolver o seu problema, ela é maravilhosa, ela resolveu o meu problema. E aí é o primeiro contato,
é a etapa que ele realmente descobre que você existe. E esse ponto é um ponto muito importante, porque se eu já tenho consciência da jornada do meu cliente, eu tenho que definir muito bem em que canais eu vou aparecer, em que eu vou investir para que ele rapidamente me encontre, descubra que eu existo. Então isso aqui também é muito estratégico, mas aqui a gente ainda está na seara do marketing. A gente ainda não está no processo de vendas. Aqui ele simplesmente começou a me conhecer. Depois que ele começa a te conhecer, que ele descobre que você existe, ele passa para a segunda fase, que é a fase da consideração. Aqui ele já te conheceu, ele já olhou ali, futucou um pouquinho sobre você e ele está começando a considerar fazer contato com você, adquirir o serviço, a solução que você oferece. Esse é o segundo passo. Por que isso aqui é importante? Porque esse cliente que tomou consciência que você existe, que está começando a considerar comprar de você, ele vai futucar um pouquinho mais sobre a sua vida. Então aqui a gente tem que ter um trabalho de manter essa pessoa, o marketing tem que ficar muito atento para manter essa pessoa ali debaixo das asas, para que ela efetivamente não busque outro profissional, para que ela continue ali querendo comprar de você. Vocês estão percebendo como é importante a gente entender essa jornada, entender esse passo a passo? E aqui a gente ainda está na fase inicial, que é a fase de consciência e de consideração. Gente, para o cliente conhecer você e considerar comprar de você, aquilo que você está apresentando para ele tem que parecer realmente resolver o problema dele. Ele tem que entender o que está escrito naquela página de conexão que você fez ali. Ele pesquisou no Google, encontrou a tua página. Tem que estar muito claro para ele que tipo de problema você resolve. E ele tem que se envolver com aquilo que você está dizendo. Não só com letra de lei, com entendimento de jurisprudência, com coisas da juridiquês que nem a gente às vezes dá conta. Mas com coisas práticas. Então, nessa fase de consideração, ele vai estar navegando pela sua página, ele vai estar ali buscando você, querendo saber um pouco melhor daquilo que você faz. Por isso que isso tem que estar bem feito, tem que ser envolvente, para que ele continue ali e passe para a terceira etapa, que é a etapa de aquisição. Essa etapa de aquisição é a etapa principal. Por quê? O que o cliente vai fazer? Ele vai tomar consciência que você existe, ele vai considerar comprar de você e ele vai fazer contato com você. E aí, nesse momento em que ele fizer contato com você, até ele decidir comprar de você, esse é o ponto em que a gente tem que ter atenção. É aqui que a gente tem que criar uma jornada interna. É aqui que se faz o processo de vendas. Então eu tenho que convencer esse cliente que eu sou a pessoa certa para resolver o problema dele. Cássia, como que eu crio esse processo de vendas? Para quem já tem clientes, né? Para quem já atende clientes recorrentes, a primeira coisa que você vai fazer é sentar e refazer na sua cabeça o que você costuma fazer quando o cliente faz contato. Quais são os passos que você costuma seguir? De acordo com a sua especialidade, com o tipo de serviço que você presta, com o tipo de problema que você resolve, você vai ter um caminhozinho ali para seguir. Ai, Cássia, a primeira coisa que eu faço é pedir para ele me mandar um resumo do caso, um áudio ali com o resumo do caso. E aí eu vou descobrir se realmente esse caso se adequa ao tipo de problema que eu resolvo, fazer uma triagem. Perfeito. Passou nessa triagem, eu preciso pedir que ele me envie algumas documentações. Peço documentações. Enviou a documentação, eu vou avaliar se ele tem direito ou não e vou agendar uma reunião se ele tiver direito. E se ele não tiver direito, eu vou dizer para ele, olha, analisei seu caso, vou dar um feedback e vou dispensar esse cliente.
Fiz a reunião, apresentei a proposta ou enviei a proposta no dia seguinte. Já vou acompanhar esse cliente para o fechamento do contrato. Pedir os documentos, se ele disser que sim, né? Para que a gente faça o contrato. Estão vendo? Aqui eu já desenhei, de uma maneira bem simples, um processo de vendas bem basicão aí. Gente, corram do difícil, do complicado. Isso aqui não tem que ser complicado. Tem que ser fácil de controlar, tem que ser inteligível, tem que ser algo que seja natural. Não crie dificuldades para o cliente. Obrigada, Mayara, muito obrigada. Vamos brilhar e fechar muitos contratos. Tem que ser intuitivo, muito intuitivo, para que você consiga facilitar a vida do cliente. Não é para dificultar, gente. Não crie etapas que não precisa só para poder mostrar para o cliente que você é importante ou que você tem pouco tempo na agenda. Não, a ideia aqui é facilitar a vida dele e facilitar a sua também. Você só vai pegar causas que você acredita realmente que consegue resolver. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Se eu sou um advogado que trabalha com direito do trabalho, por exemplo, se eu não fizer essa triagem, pegar qualquer processo, a maioria recebe no êxito. Eu vou receber e o cliente vai ficar chateado, porque eu prometi que eu ia cuidar de um processo que eu já sabia lá atrás que estava fadado ao fracasso. Então a gente precisa fazer essa triagem inicial, mas não dificulte a vida do cliente, facilite, tá? Eu já fiz até uma live falando, gente, essa é a 30ª live, tá? Eu não tô brincando não, é a live de número 30. Estou aqui há 30 semanas conversando com vocês e trazendo conteúdo. Então eu fiz uma live anterior, eu não me lembro agora qual é o número, falando sobre atendimento no digital, sobre atendimento à distância, sobre reuniões online. E lá eu trouxe algumas coisas que a gente usa ali, programinhas, né, ferramentas digitais que facilitam também a vida do cliente. Então é importante voltar lá e assistir, porque vocês vão ganhar muito tempo usando isso. E tem algumas que são inclusive até gratuitas, então fique tranquilo com relação a essa questão do investimento. Mas é importante facilitar a vida do cliente. Então, vocês perceberam? E aqui ele está dentro de uma fase, tá? Todas as lives ficam salvas. Eu estou deixando essas lives salvas sim, justamente para que vocês consigam maratonar e consigam realmente aplicar, trocar ideia comigo, tirar as dúvidas, está tudo salvo lá. E aí aqui vocês vão fazer esse processo de vendas. Vocês estão percebendo que ainda estamos na etapa de aquisição. O cliente ainda está cogitando, ele ainda está aqui para comprar de você. E ele precisa passar por esse processo para realmente perceber que você é sério, que você é profissional, que você está cuidando do caso dele, para ele conseguir fechar o contrato com você. Depois que ele fechou o contrato com você, ele vai passar para uma outra fase. E aí a gente sai aqui da fase do comercial, da fase do processo de vendas, para uma outra fase, que é muito importante também, que é a prestação de serviço e o pós-venda. Eu preciso que todas essas etapas estejam conectadas para esse cliente se manter meu cliente e para ele me indicar outras pessoas. Então, eu criei esse processo de vendas, ele fechou comigo, aí ele vai para a fase de prestação de serviço, que dentro da jornada do cliente é a etapa de número 4. Aqui eu preciso realmente prestar um serviço de excelência, preciso dar retorno para o meu cliente, preciso que ele entenda o que está acontecendo no processo dele, preciso que ele se sinta seguro, se sinta acolhido dentro do meu escritório, porque só assim, às vezes, gente, o que precisa ficar claro para vocês é que o advogado, ele não presta um serviço de fim. A gente não pode prometer resultados. Ele presta um serviço de meio. E em algumas situações, nós vamos perder. Nós não vamos conseguir ganhar o processo. A gente não vai conseguir ter êxito. Mas, se aquele cliente entender que você prestou um serviço de excelência do início ao fim, que você fez o melhor por ele e que não ganhou porque naquele momento o juiz entendeu de uma maneira que não era a ideal, enfim, a gente trabalha com o judiciário, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Ele vai continuar sendo seu cliente, porque ele percebeu que o seu trabalho é de excelência,
que a derrota naquele processo não é responsabilidade sua, que a sua obrigação é de meio. Ele sabe disso. Isso é cultural, as pessoas entendem, né? E aí você já vai passando para a quinta fase. Percebam que aqui você já está trabalhando desde a quarta fase à quinta, que é a fidelização. Na fidelização, o cliente já experimentou o seu trabalho. Ele já passou por um processo aqui com você. E ele está apaixonado, ele virou seu fã, ele adorou o serviço que você prestou. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar novamente. Ou ele vai lá no Google Meu Negócio e deixar um depoimento lindo, 5 estrelas para você, que você vai pedir para ele deixar. A gente também fala muito sobre isso no curso, a importância de fomentar isso, né? Lá no meu curso eu falo muito sobre isso. Inclusive, gente, depois no finalzinho vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, aqui é um ponto chave também, né? Porque esse cliente, ele já virou teu fã, então ele vai comprar de novo se ele tiver que comprar, ele vai te fazer depoimentos, ele vai te indicar pessoas. E aqui dá para trabalhar um pós-venda muito bacana. Vocês estão percebendo o poder dessa ferramenta da jornada do cliente? A gente pode usar ela para construir processos internos dentro de toda a vida do cliente. Desde dentro do marketing, a gente consegue usar ela para entender coisas que a gente precisa fazer aqui no marketing. A gente consegue usar para o que a gente está falando muito aqui hoje, né, que é a criação de um processo de vendas. A gente consegue usar para a fase posterior, que é a fase de fidelização, prestação de serviço e fidelização do cliente, que é o pós-venda, né, essa parte realmente do encantamento do cliente. Então essa ferramenta ela é assim maravilhosa, porque quando você entende e faz esse trabalho de forma consciente e não ali no dia a dia, né, não deixa a vida me levar, simplesmente na intuição, quando isso se materializa de forma consciente para você, você começa a criar as estratégias, começa a ter uma decisão mais assertiva em cima do que você vai fazer, né? Se eu sei qual é o caminho que o meu cliente percorre, eu sei onde eu tenho que investir em marketing, eu sei como que eu vou criar esse processo de vendas para não dificultar a vida dele. A gente tem que ter muita atenção, gente, porque hoje em dia existem muitos golpistas na internet, existe muita gente enganando as pessoas. Então você tem que parecer e demonstrar muita seriedade para que aquelas pessoas confiem realmente no seu trabalho, fechem realmente os contratos com você e continuem sendo seus clientes. Você tem que se diferenciar. E qual é a grande diferença, né, de um escritório sério, de um escritório que tem realmente potencial ali para aquele cliente fechar? São os processos, é a clareza, é o passo a passo, é ele se sentir, puxa, aqui realmente eles são profissionais. Provavelmente, Mayara, é porque você está passando essa credibilidade para os seus clientes, né? Você está encantando eles na hora de prestar o serviço. E a ideia é sempre melhorar, pedir a opinião do seu cliente é muito importante. Não só para que ele faça um depoimento bonito para você no Google Meu Negócio ou enfim, em qualquer outro lugar, mas para que ele te referencie, para que você melhore também o seu serviço, porque todo mundo tem pontos em que precisa melhorar. E a gente começa a criar consciência disso. E é isso que é importante. Você começar a olhar para o seu trabalho não só como uma pessoa que está fazendo entregando um processo judicial, resolvendo um problema na justiça. Não, você está prestando um serviço. E esse serviço precisa ser prestado com excelência. Justamente porque aqui nós estamos vendendo também. Você precisa de novos clientes, você precisa de recorrência, você precisa ter gente falando bem do seu trabalho do mesmo jeito que em qualquer outro tipo de empresa. Vocês estão entendendo que hoje a gente precisa olhar para o outro lado?
dentro da advocacia, quando a gente se forma, quando a gente está na faculdade, as pessoas acabam imputando na nossa cabeça que a gente é muito importante. Boa tarde, Anne, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Esse tema é muito bacana, tá? Depois você volta e assiste lá o início da live, porque tem coisa boa aqui hoje, você vai adorar. Seja muito bem-vinda. E a gente na faculdade, a gente acaba criando uma impressão muito errada, e é natural, tá? Porque nós convivemos com muita coisa assim, tá? De que nós somos muito importantes, de que eu sou advogada e o cliente, enfim, a gente se coloca num pedestal. E não é por aí, tá? Não é por aí. É claro que você é a pessoa que vai, ou o seu escritório é que vai prestar ali assessoria técnica, tem que haver um respeito, mas ele está consumindo o seu trabalho. Você está prestando um serviço. Então você tem que pensar na experiência do cliente, sim. Você tem que entender os problemas que estão acontecendo, sim. Ouvir as reclamações, sim. Dar retorno para o cliente, sim. Porque se você não fizer, eu vou fazer. Se você não fizer, o colega do lado vai fazer. A gente entra hoje numa era em que os advogados estão começando a entender o mercado, estão começando a entender o comportamento do consumidor, estão começando a se preocupar com isso. E se você não está preocupado, se você está lá em cima do palco dos juristas, você está ficando para trás. Você está ficando para trás. Se você olha a mensagem do cliente pedindo informações, fala, saca, amanhã eu respondo, você está ficando para trás, porque eu vou responder. Eu vou responder em menos de 5 minutos. Ou no máximo, dependendo de como for ali, assim que eu terminar o que eu estou fazendo, eu vou responder. Ou eu peço para alguém responder. E essa é a orientação aqui no meu escritório. Então, se você está num patamar acima do seu cliente, você está ficando para trás. Porque eu não estou. Eu estou aqui fazendo tudo para que o meu cliente entenda que ele precisa ter uma experiência de encantamento. E é isso que vocês têm que proporcionar para o cliente de vocês. Facilitem a vida dele, já falei isso aqui no início da live. Tragam ele para junto de vocês. Eu ensino tudo isso, gente. Eu falo muito disso no meu curso. Muito, muito, muito. Inclusive, a gente já liberou para as vendas, tá? Quem quiser dar uma olhada, quiser ir lá namorar, o link já está na minha bio. O meu curso já está disponível para venda. Nós estamos gravando algumas aulas, nós já liberamos o primeiro módulo todinho. E com esse primeiro módulo, você já consegue fazer tudo isso que eu estou falando aqui, você já consegue começar a prospectar clientes e fechar contratos, tá? Então esse primeiro módulo ele já está lá no ar. E se vocês quiserem dar uma olhadinha no link da minha bio, já está lá disponível. Tem uma página lá explicando direitinho, tem um vídeo falando todo passo a passo, enfim. Garanto que vocês não vão se arrepender, vai lá dar uma olhada. E o método chama Vender Direito. Depois eu vou ter a oportunidade de explicar isso aqui em detalhes. Mas tudo que eu estou falando aqui a gente detalha profundamente lá. E principalmente para quem quer atuar no digital, tá? Prospectar no digital, atuar no digital, tá tudo lá. E aqui também tem muito conteúdo gratuito. Eu já estou na 30ª live que eu estava falando lá atrás para vocês, né? A gente já gravei 30 lives aqui, já fiz 30 lives, elas estão todas gravadas. Conteúdo muito rico. E eu garanto que isso vai, se você maratonar essas lives, você já consegue se colocar muito à frente, tá? Você já consegue fechar contratos de forma recorrente, já consegue construir uma clientela, lhes garanto. E como eu estava falando antes, a gente precisa olhar para o cliente com outros olhos. Essa coisa de mandar uma mensagem, né, igual a Mayra está falando, para o cliente, para saber como ele está, explicando o que aconteceu no processo dele, ligar para ele antes da audiência, para acalmar, para explicar o que vai acontecer. Isso tudo é experiência do cliente, gente. Isso é bom para você, é bom para ele. E não só isso, encerrou o contrato com ele, pergunta: oi, seu fulano, tudo bem? Sua opinião é muito importante para nós. O que o senhor achou
aqui da nossa prestação de serviço, o que você acha que pode melhorar, me manda aqui uma breve mensagem. Ele vai lhe dizer, ele vai lhe mandar essa mensagem. E aí, ouça o que o cliente tem a dizer, melhore naqueles pontos que você precisa melhorar. Se aquele cliente te elogiou muito, fala: oi, seu fulano, nossa, estou muito feliz que o senhor gostou. O senhor pode copiar e colar essa mensagem aqui lá no Google Meu Negócio, me avaliar lá? Manda o link para ele, peça uma avaliação lá, que ali você está realmente fazendo marketing, né? A prova social é um dos melhores marketings que existem e ele é gratuito. Calma, voltou. Tá acabando, já estamos aqui caminhando para os minutos finais. Então, faça contato com esse cliente, pergunte, use essa prova social. E também use não só a prova social, mas use a opinião dele para melhorar o teu serviço. Por isso que é tão importante a gente pensar nesse todo, por isso que é tão importante a gente pensar na engrenagem. Eu falei lá no início da aula que o marketing, o processo de vendas, que é o comercial, e o pós-venda, eles têm que girar como uma engrenagem. Tudo tem que estar muito alinhadinho, né? Para que as coisas funcionem, para que tudo ande. Então, pensem nisso, tratem. Eu sei que no início a gente tem poucos clientes, então é a oportunidade da sua vida de tratar esse cliente como único, como o cliente da sua vida, porque ele vai lhe trazer retorno, ele vai te trazer novos clientes, ele vai te gerar um depoimento, ele vai te gerar um resultado. Façam com amor esse processo, não reclamem dos clientes. Parem com esse negócio de ficar, ai que saco, mandar mensagem para o cliente responder. Respondam, atendam, sejam solícitos, porque se você não fizer, eu vou fazer. Se você não fizer, a galera que já entendeu o que eu estou falando aqui vai fazer. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar reclamando comigo que não tem cliente depois. Então, parem, tá? Parem. A gente já saiu da faculdade, agora é vida real. Agora é jogo mesmo. Olha que bacana, Maia, você não é advogada. Olha, gente, que bacana, que bom. É um conteúdo que todo mundo devia ouvir, porque faz muita diferença para os negócios, muita mesmo. E nós, advogados, estamos aprendendo isso agora. Estamos aprendendo que a gente tem que tomar consciência disso agora, Maia. Por isso que a gente fala, eu bato tanto nessa tecla aqui. Pensa assim, o judiciário, o mundo do glamour, ele tá pra lá, sabe? Saibam diferenciar. Aqui com o teu cliente é tete a tete, é você com ele, é você trazendo transformação para a vida dele, é você fazendo com que aquele problema dele seja resolvido, mas com amor, com carinho, com dedicação. Façam isso, vejam a mágica acontecer e depois tem que correr aqui para me contar. Quero que vocês me contem, tá? Me deem aí notícias, se vocês estão aplicando isso que a gente está conversando, se vocês estão realmente tendo resultado. Eu quero muito saber. Eu adoro fazer essas lives de segunda-feira, que a gente tem uma troca muito gostosa aqui. Depois vocês vão lá no meu direct, conversam comigo, eu sempre respondo, sempre, porque eu adoro saber a opinião de vocês, entender o que vocês estão errando, o que vocês estão acertando, tá? Quero agradecer muito quem ficou aqui comigo até agora. Como eu disse um pouquinho antes, né? Eu já liberei o link do meu curso Vender Direito. Vai lá na minha bio, clica lá. Tem toda uma página explicando bonitinho tudo que tem, que está disponível. Depois, em uma outra oportunidade, eu vou vir aqui detalhar isso para vocês. Mas para quem já estiver querendo começar a crescer na advocacia aí, corre lá e já dá uma olhada agora, tá? Gente, toda segunda-feira estou aqui às 17 horas. Na próxima segunda também estarei, tá? Não libero os temas antes, gosto de falar na sexta ou na própria segunda para que vocês fiquem com esse tema fresco aí na memória. Então depois eu volto aqui para falar qual vai ser o tema da próxima live de segunda. Quero agradecer muito, a gente combinou lá no início que a live duraria de 30 a 40 minutos, então já estou aqui esgotando o meu tempo. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Aplica sim, Maiara, que você vai ter resultado. Depois você me conta, hein?
E um beijo no coração de vocês, até segunda que vem. E ou se não, me acompanhe aqui nos stories que eu trago conteúdo todo dia também. Beijo no coração.